Olá, professor Bono. Meu nome é Wesley Michael e eu vou apresentar o terceiro exercício do sétimo trabalho de cálculo numérico, onde vamos ter que integrar numericamente essa equação diferencial usando passos de 0,25 e 0,1 para os três métodos de Euler, método de Reum com 10 interações e o método de ponto médio. Darei agora uma breve explicação com respeito ao método de Euler. O método consiste em uma técnica numérica de passo simples, utilizada na solução de EDOs de primeira ordem. O método assume que em uma pequena distância h, na vizinhança de um ponto, a função terá uma inclinação constante igual à inclinação deste ponto. O próximo ponto da solução numérica será dado por essas duas formas. Quanto menor for o valor do intervalo h, menor será o erro. Como foi apresentado pelo João Pedro, vamos entender agora a implementação do método de Euler para a integração. Primeiro declaramos uma variável simbólica para podermos colocar a equação diferencial. Aqui, na variável a, vamos inserir o limite inferior e na variável b o limite superior. Na variável h, temos o tamanho do passo. Aqui, vamos pedir para o usuário digitar o tamanho de x, que é a condição inicial, a condição inicial de x e a condição inicial y. E aqui vamos começar a nossa interação, usando um contador igual a 1. Nesse laço while, vamos fazer as interações, ou seja, nessa primeira linha do laço while, vamos atualizar os valores de x. A cada passo, vamos incrementar ao valor de x o passo, que foi dado na questão, como 0,25 e 0,1. Em seguida, vamos fazer o cálculo do novo y, dado pela interação. A partir de cada x, vamos ter um novo valor para y. Assim, na variável m, vamos ter duas colunas, onde a primeira coluna vai estar armazenado os valores de x e na segunda coluna tem os valores de y correspondentes. Antes de irmos para a implementação do código do método de Reum e método de ponto médio, vamos entender brevemente como se dá esses dois métodos. O método de Reum ele vai consistir em uma versão melhorada do método de Euler, onde a inclinação usada seria a média de duas inclinações, a do início do intervalo e a do final do intervalo. Assim, teremos as seguintes fórmulas. Aqui, vamos ter a média vamos ter o i mais 1, a atualização dos valores de i, que é exatamente igual ao método de Euler. E aqui vamos ter o cálculo dos valores de y. A única diferença é que aqui vamos ter a média, dada pela inclinação no início do intervalo e a inclinação no final do intervalo. Essa inclinação no final do intervalo chamamos de preditor, onde ela vai ser dada exatamente pelo método de Euler. O método ponto médio também consiste em uma versão melhorada do método de Euler, onde a estimativa da inclinação será uma estimativa no ponto médio do intervalo. E para isso, vamos calcular um xm e um ym, para daí encontrar os valores de y a cada interação. Essas formulinhas serão usadas na implementação do método, que utilizamos o MATLAB para poder implementar. Aqui temos a implementação do método de Reum, onde, utilizando aquelas formulinhas, vamos ter que calcular um preditor, que foi explicado no método anteriormente, e vamos ter que calcular os y a cada interação. Para no final, vamos montar a tabela, a matriz M, com duas colunas, onde a primeira coluna seria os valores de x e a segunda coluna será os valores de y, dado pelo método de Reum. No ponto médio fazemos a mesma coisa. Utilizamos aquelas formulinhas que foi apresentado anteriormente, implementamos e vamos ter que calcular uma inclinação dada pelo ponto médio. Assim, no final vamos ter exatamente a mesma matriz. O que mudaria seria os valores de y, onde os valores de y será dado pelo método do ponto médio. Aqui temos a resolução do exercício 3, que utilizamos um passo de 0,25 e 0,1 e vamos ter a seguinte tabela. Aqui os valores de x, aqui os valores de y verdadeiro, que é calculado analiticamente, aqui os valores de y dado pelo valor de Euler, pelo método de Euler, e aqui temos o valor de erro. Percebemos que os erros também é na faixa de muito grande, comparado com os outros métodos que vamos ver agora. Aqui temos valores para os métodos de Reum, onde os erros já diminuiu, comparado com o método de Euler. E aqui vamos ter o método do ponto médio, onde diminuiu ainda mais comparado com o método de Reum.
Em seguida, vamos ter os cálculos para compasso 0.1 e percebemos que o método de Euler apresentaria um maior erro comparado com os outros dois métodos, e ainda o método de ponto médio apresentaria um erro menor que o método de Helm. E para diminuindo a quantidade de passo, diminuindo o tamanho do passo, vamos ter uma melhor aproximação, ou seja, o erro vai diminuir. Assim, fizemos uma tabela só para mostrar isso, onde a linha vermelha representa o método de Euler, que é bem afastado da linha azul, que é os valores analíticos da nossa equação diferencial. A linha de baixo, que é a linha amarela, representa o ponto médio, os erros do ponto médio, e a linha de cima, vamos ter o método de Helm. Assim, percebemos que, a partir da análise desse gráfico, que o método de Euler se afasta muito comparado com os outros dois métodos, e ainda que o método do ponto médio apresenta uma maior acurácia. Olá, professor. Me chamo João Pedro. Estarei agora apresentando o quinto exercício referente ao sétimo trabalho de cálculo numérico. No quinto exercício, devemos completar as tabelas empregando as fórmulas de diferença dividida finita, a fórmula progressiva, regressiva e centrada. Aplicando a fórmula, devemos encontrar o valor aproximado dos pontos aplicados na primeira e segunda derivada da função dada. E nas duas últimas colunas de cada tabela, devemos estimar, com base no valor verdadeiro, o erro nas derivadas primeira e segunda. E também devemos indicar, em cada caso, a fórmula empregada. Bem, e agora vamos para uma breve explicação da aproximação da derivada por diferenças finitas. A derivada de uma função é o valor da inclinação da reta tangente à função em um determinado ponto. Nas diferenças finitas, para se obter o valor da derivada de uma função num ponto A, devemos escolher pontos próximos a esse ponto A e então calcular a inclinação da reta que liga os pontos. A precisão do método é aumentada à medida que o ponto x se aproxima do ponto A. Para a letra A nos foi dada a função seno de x aplicada em 3 pontos. Utilizando esses 3 valores, devemos estimar o valor da primeira e segunda derivada aplicada nos 3 pontos. Para o valor da derivada por diferenças finitas, utilizando 3 pontos, temos as seguintes fórmulas, onde a progressiva nos dará o valor no ponto inicial, a regressiva no ponto final e a centrada no ponto do meio. E h é o intervalo entre os pontos. Para o cálculo do valor da segunda derivada, utilizando 3 pontos, teremos fórmulas diferentes, onde novamente a progressiva nos dará o valor no ponto inicial, a regressiva no ponto final e a centrada no ponto do meio. Aplicando a fórmula para a primeira derivada, encontraremos esses valores. E aplicando a fórmula para a segunda derivada, encontraremos esses valores. Agora devemos estimar o erro dos valores encontrados com relação ao valor verdadeiro dos pontos aplicados na primeira e segunda derivada. Calculando a derivada da função dada, obtemos que a primeira derivada será cosseno de x e a segunda menos seno de x. Ao substituir os pontos, estes serão os valores verdadeiros. O erro é calculado pelo valor numérico menos o valor verdadeiro dividido pelo valor verdadeiro. Tudo isso em módulo multiplicado por 100. E a tabela mostra o resultado para a questão 5, letra A. Na letra B, nos foi dada uma nova função, onde primeiramente devemos calcular o valor dessa função aplicado nos pontos. E estes serão os resultados da função aplicada nos pontos dados. Aplicando o mesmo método da letra A, estas serão as estimativas dos pontos aplicados na primeira e segunda derivada da função. Esta será a primeira derivada e esta a segunda derivada da função. E estes serão os valores verdadeiros da primeira e segunda derivada da função em relação aos pontos. A tabela fornece o resultado para a quinta questão, letra B.